Alô, alô, pessoal, tudo bem? Hoje voltamos aqui a mais um encontro nosso do Leitura Coletiva do João Bernardo. Hoje casa cheia, né? Depois que o Fluminense ganhou do Flamengo, apareceu todo mundo na reunião. E o Matheus está fazendo uma citação aí ao grande Guilherme de Baskerville com o seu manto aí franciscano. Matheus o franciscano. É quase isso mesmo. Optou pelo hábito ele. Olha lá. E aí, pessoal, alguém quer começar fazendo alguma observação acerca desse capítulo 7? Eu Queria não. mandar um abraço pro nosso querido Eduardo Daflon. Infelizmente não está aqui conosco, né? Ele que faz normalmente essa apresentação, essa abertura aí dos nossos encontros. Então, nada mais memorável do que a memória aí de Eduardo Daflon. Força, meu querido Eduardo. Memorável que a memória, tá certíssimo. Memorável memória. Memorável. Fernando Pessoa. Você é Fernando Pessoa. Um abraço aí, Dudu. Valeu, Dudu. Bom, então, capítulo 7 da heterodoxia ao martírio, né? Exatamente. Posso fazer uma primeira observação? Esse é um À capítulo vontade. que é interessante, a meu ver, porque ele retoma algumas questões que ele tinha trabalhado, se eu não me engano, acho que no capítulo 3, quando ele fala da heterodexia, que ele estava estabelecendo os conflitos sociais, né? E aqui ele vai avançar mais ainda, a meu ver. É o capítulo 2, né? Isso, o capítulo 2. Eu estava em dúvida se era o 2 ou o 3. É um capítulo que era um pouco longo até. E aí eu acho que ele aqui avança algumas questões bem interessantes a respeito de algumas coisas que a gente tem voltado em outras reuniões, em outros momentos, que é justamente a relação entre os elementos ideológicos e os conflitos sociais, né? E aí, por que eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente conversar? Recentemente eu tenho assistido algumas lives de outros medievalistas brasileiros e se tem uma tentativa muito grande de, acho que, produzir uma dicotomia entre esses processos de disputa religiosa e os conflitos sociais de maneira mais geral. E aqui eu acho que o João Bernardo novamente traz, né, ele já vinha apontando isso lá no início do capítulo 2, como o Mário colocou, e aqui ele traz de volta esse elemento, que é chave, porque desestrutura o que ele está chamando de um comunitarismo camponês, ou um novo comunitarismo camponês. Eu acho que esse é um elemento interessante para a gente conversar, né? O quanto essas reestruturações ou reequilíbrios ideológicos eles impactam também nas diferentes formas de luta que vão aparecendo aqui ao longo do século XI, X, século X, XI e XII, que é o que ele está tratando no capítulo. Eu tive essa mesma sensação que você, Thiago, em relação a como se trabalha com os determinados temas de não só da heresia, mas a questão da religião como um todo, né, atualmente, e como é muito faz-se um descolamento muito artificial, né, desses movimentos ideológicos, religiosos, culturais, né, de um processo mais total da sociedade, né? E acho que isso fica muito claro nos tratamentos da Inquisição, da Reforma Protestante, por exemplo. E o João Bernardo aqui, ele traz uma perspectiva muito interessante. E aí tem uma passagem que ele traz dentro desses movimentos heréticos, que ele relaciona a questão do casamento, né, do celibato, com a questão da fragmentação da família, das impossibilidades de avanço, de colonização de novas áreas, a questão dos filhos segundos, tanto para a aristocracia quanto para a classe servil. E aí me lembra até uma intervenção que Edilson fez em algumas reuniões atrás, né, quando ele traz a questão da crítica da filosofia do direito de Hegel, quando Marx fala, né, a crítica do céu, a crítica da terra, e como o João Bernardo consegue fazer essa articulação muito bem feita
Principalmente nessa parte do, acho que eu vou pontuar, né, compensação de uma prática frustrada. Acho que ele consegue enxergar um pouco além do que a historiografia tradicionalmente enxerga. Acho que ele tem um avanço muito grande nesse ponto. Não, mas jogou a situação que eu ia fazer de novo. Esse capítulo é retomá-la em vários níveis. E o que eu acho curioso, né? Até mesmo para a gente que estuda história medieval, que não tem muita vinculação com essas temáticas, o que parece a princípio algo muito distante ou descolado dos conflitos sociais, né? O João Bernardo apresenta um nível de vinculação extraordinário. Eu confesso a vocês que se tivesse acesso a esse texto, por exemplo, na graduação, me surpreenderia muito ele tratando a questão dos eremitas, porque eu jamais imaginaria, eu poderia imaginar algum tipo de vinculação prática às disputas sociais, aos conflitos, etc. E eu acho sempre interessante retomar não só essa citação, mas essas reflexões. A religião, em boa medida, diz muito mais sobre a terra do que sobre o céu, em algum nível, né? Eu acho que aqui também tem um outro elemento para destacar também, que é a escolha que ele faz por começar o capítulo, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes, mas ele decide elencar os exemplos, né, do que a gente chamaria hoje de uma Europa Oriental, né? Então ele vai fazer a referência lá a uma revolta dos eslavos, se eu não me engano também a Polônia e a Hungria. E é bem interessante, porque esse primeiro momento ele caracteriza, olha, aqui ainda há uma luta do que seria uma tentativa de garantir algumas tradições ainda pagãs contra o cristianismo avançando. E quando ele desloca, e eu acho que isso que é bem legal desse capítulo, e quando ele desloca o foco para o que a gente chamaria de uma Europa ocidental hoje, ele vai demonstrar que ali as lutas passavam por outra dimensão, já do que chama de uma heterodoxia cristã, né? Então é como se, pelo menos foi assim que eu li, né? Não sei, eu posso estar equivocado. É como se esse cristianismo que se estabeleceu, essa ideologia cristã, fosse ressignificada pelos grupos subalternos, em alguns níveis, e essa ressignificação potencializasse certos tipos de luta. Ao invés de impedir, como tradicionalmente se via, né, em algumas definições de ideologia, na verdade, talvez essa ressignificação da ideologia dominante potencializa algumas lutas. Não sei se eu li de uma forma muito para além do que o João Bernardo quis dizer, mas foi mais ou menos assim que eu vi esse deslocamento que ele faz da Europa Oriental para a Europa Ocidental, né? Eu acho que, bom, ele retoma aqui fundamentalmente o raciocínio e a perspectiva que ele já havia assumido no capítulo 2, né, Tiago, que você relembrou, né? A perspectiva aqui é de que, a perspectiva na obra inteira, né, é de que o paganismo fosse expressão fundamental do campesinato independente, né? E que, portanto, é o sucesso histórico do campesinato independente o elemento-chave que vai, de alguma forma, infletir a vitória, ou o sucesso, a permanência, o desaparecimento dos paganismos em face do cristianismo, né? Ou seja, se primariamente o paganismo é uma expressão do campesinato livre e o cristianismo é expressão do avanço do sistema, do regime senhorial, né? Parece evidente que, né, se o regime marchou no sentido do desaparecimento do campesinato independente, né, a contração do paganismo é resultado desse processo social, né? Ele fala isso, inclusive, aqui num dado momento, né, que o recuo do paganismo seria, se eu bem me lembro, seria menos resultado das pressões da igreja, né, seria menos resultado da repressão eclesiástica do que o resultado de um processo fundamentalmente social, né?
Agora, o que eu acho bem interessante é a perspectiva de que, dito isso, né, ou seja, recuando o campesinato independente, o que representaria para as possibilidades dos paganismos, né, uma fragilização e a sua progressiva retração, isso não significa que a religião passou a ser um campo genérico, unitário, né, alheio a tensões, alheio a divergências e, portanto, um campo unificador. Né? A perspectiva é que, ao contrário disso, né, muitas das diferenças, muitas das distensões nessa sociedade, muitas das suas contradições vão penetrar o cristianismo e vão configurar uma oposição no interior desse próprio campo. Né? Então, se a adoção generalizada do cristianismo indica, por um lado, né, na minha avaliação, o sucesso do processo de dominação, né, de expansão da ascendência aristocrática, né, isso não se faz sem uma carga considerável de tensões e contradições internas à própria dominação e à própria expansão do sistema, porque o cristianismo não vai ser adotado, digamos, na sua forma geral, a partir das premissas ditadas pelas elites eclesiásticas. Né? Os crentes, ao contrário de massas, né, em que se podia inculcar a perspectiva dominante, né, sem nenhum tipo de resistência, de oposição, ao contrário disso, os crentes são capazes, eles próprios, de refletirem a sua condição no interior do cristianismo e produzirem, portanto, formas que ele chama aqui de heterodoxas, né? São concepções estranhas à lógica dominante que, no entanto, penetram o cristianismo e vão, alguns, quer dizer, aqueles autores que trabalham mais na linha da perspectiva cultural, digamos assim, vão fazer o debate do cristianismo popular, né? Ou vão designar isso, essas formas, né, heterodoxas de um cristianismo popular, né? De um cristianismo que é, portanto, penetrado pelas formas, pela tradução religiosa das visões de mundo desses setores populares, né? E que vão se chocar, né, em níveis muito diversos com aquelas formas dominantes, ou com aquelas formas ligadas a, como eu disse, à elite eclesiástica. Então, acho essa perspectiva, um ganho, que me ajudou muito, inclusive, né? Eu acho que a crítica, por exemplo, alguns autores que trabalham na perspectiva mais cultural, que reconhecem as tensões, os conflitos, e o paganismo como expressão de resistência, mas acabam supondo que, na medida em que o cristianismo se impõe, a religião passa a ser um elemento, como eu disse, de unificação, né? Um elemento, um conjunto estranho a contradições, manifestações de perspectivas diferenciadas, né? Então, acho que essa perspectiva é um ganho considerável, né? Mas ele aqui vai, inclusive, avançar, né? Porque eu acho que esse confronto, talvez a religião, se eu não entendi errado, a religião venha a ser o campo fundamental do confronto, né? Na medida em que restringem-se as possibilidades para ele de conflitos e de lutas travadas em outras sendas, né? Talvez a perspectiva seja de que, por isso a ideia de um refúgio, né? A religião opera aqui como um campo em que os confrontos podem ainda se realizar. Esse, para mim, é um aspecto que eu confesso muito interessante, porque ele próprio teve um impacto considerável no desenvolvimento da minha própria análise, né? Eu acho que eu contei para vocês que eu fui bastante impactado quando estava começando a tese por um trabalho de uma historiadora que eu creio que seja norte-americana, mas escreveu sobre, mais especificamente, o noroeste da Península Ibérica, e defendendo a tese, né, de que se na Galícia, né, o campesinato foi submetido à dominação política, econômica da aristocracia, né, no entanto, em termos do que ela chama de cultura, né, o campesinato, ao contrário, teria sido vencedor
na medida em que as suas concepções penetraram o cristianismo, né, e o cristianismo, portanto, só se enraizou no campo da Galácia quando se abriu para as demandas do campesinato. Né? Isso foi algo que me chamou e me chama ainda muita atenção. Né? O que haveria, se a gente pensa em cultura como uma das estruturas que compõe a globalidade social, a questão para mim é, olha, o que dá à cultura essa particularidade? Né? Que particularidade? Olha, uma comunidade pode ser dominada em termos políticos, econômicos, né, e outras dimensões, sei lá, possíveis, mas não no campo cultural. Né? O que cultura tem de especial a ponto de que a dominação parece não conseguir penetrar nesse campo específico de manifestação? Né? Se a gente entende cultura genericamente como eles entendem ali, como visão de mundo, forma de apreensão e de ação sobre o mundo, o que a cultura, o que permite que haja, sob tal perspectiva, uma redoma em torno da cultura que ela parece impermeável aos processos de dominação? Isso me pareceu, no mínimo, primeiramente, muito estranho, ainda que eu não soubesse como contornar essa questão. Né? Mas isso me parecia primariamente muito estranho, no sentido que demandava, então, no mínimo, a gente entender qual é a especificidade da cultura que lhe vincula essa tal resiliência, né? E eu acho que na análise específica lá em questão, não estou conseguindo lembrar o nome da autora, o fato era que ela supunha que, como essas supostas demandas camponesas, né, quando o cristianismo as admitiu, isso teria representado uma vitória dessas crenças, né, e uma derrota comparativa do cristianismo que teve que admiti-las. E aí, na minha avaliação, o erro do juízo está aí, em supor que essas crenças, ao penetrarem o cristianismo, não sofrem transformações consideráveis, né? Não são ressignificadas, requalificadas, reorientadas, segundo uma concepção cristã que é distinta da pagã original. Né? Para começar, essas crenças se realizam dentro da estrutura da igreja, reconhecida a sua hierarquia formal, reconhecida a intermediação dos párocos, do clero, né? E, portanto, já supondo as hierarquias e o limite do contato direto do crente com a divindade. Então, acho que, para mim, o erro de juízo foi a ideia que vigorou durante muito tempo, que o cristianismo simplesmente lavou essas crenças tradicionais na água do batismo, como se dessa lavagem não se produzisse algo consideravelmente distinto, né? Agora, essa questão, para mim, continua interessante, né? Por que essa ideia de que a cultura é um reino ou uma dimensão? Primeiro, o que perfaz a cultura? Né? Como é que a cultura é gerada? Como é que uma nova religião é admitida? Né? O quanto a admissão depende de certas condições econômico-sociais, né? Para que ela possa fazer sentido. Né? O que eu tentei mostrar, eu tentei trabalhar com a perspectiva de que o cristianismo faz sentido porque ele é expressão das relações de dominação, na qual o campesinato está se inserido, faz sentido, portanto, né? Ele fecha uma explicação global do quadro, do processo e da situação. E, portanto, ele não é, para os colegas que tanto lamentam que os alunos só lembram de Idade Média, só remetem à Idade Média a feudalismo, talvez a alternativa fosse perceber que feudalismo, né, é muito mais do que uma relação econômica, né? Esse suposto reducionismo que se atribui ao marxismo, né? Se os colegas entendessem que feudalismo, muito mais do que uma relação específica econômica, é um quadro de relações de referência global na sociedade medieval, pode ser que a má vontade ou a perspectiva, né, que parece empobrecedora de relacionar a Idade Média com o feudalismo pudesse ganhar um outro vigor, uma outra dimensão. Mas desculpa aí, gente, falei demais aqui. Estou falando besteira, acho que eu botei, em vez de botar água aqui no meu suco de limão, acho que eu botei vodka. Mas isso que você está falando assim, me recorda um texto que eu li recentemente em que a historiadora ficava surpresa pela semelhança que tinham as relações internas ao mosteiro com as relações de dominação. Ela, nossa,
dava para perceber na escrita dela que ela sentia uma certa surpresa pela semelhança da relação estabelecida dentro do mosteiro com as relações de dominação, que ela chamava lá de relações de dominação, feudalidade. Chamava de feudalidade. Enfim, e aí tem algumas questões aqui que eu também fiquei lembrando, né? O quanto o cristianismo, no seu processo de conversão, digamos assim, como usado mais de forma mais alargada, esse seu processo de conversão ressignificou esses espaços, né? Então eu lembro eu não vou lembrar qual foi o bispo que fez isso, mas que ele foi lá, mandou derrubar a árvore, pegou aquela madeira que era considerada sagrada e fez um altar no mesmo lugar, né? E para muitos autores isso seria o triunfo do cristianismo em relação ao paganismo, mas o que está sendo colocado ali é uma relação totalmente nova, que vai ser estabelecida ali naquele espaço. Eu acho que nisso você tem muita razão. E aí, uma questão que eu fico pensando, Mário, também vem do texto do João Bernardo, é o quanto essa igreja medieval fez de esforço para tentar enquadrar esse campesinato no sentido desse próprio campesinato tentar, digamos assim, reverter a sua concepção daquele espaço. Então, me parece que esse esforço que a igreja fez, muito diferente do que se pensa, né, de que foi uma grande vitória do cristianismo, na verdade, é como se o cristianismo tivesse que, como o João Bernardo coloca, tivesse que se transformar em cristianismos muito diferentes, dependendo da localidade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, ainda que o João Bernardo não toque nesse capítulo em específico, eu lembro que quando eu vi lá na minha documentação, né, quando a gente lê textos mais clássicos, como o do Legoff, que fala sobre a questão do tempo, né, de como a igreja constituiu um calendário litúrgico e todo bonitinho, e o quanto esse calendário litúrgico ele não era permeado pelas demandas locais, né, do próprio campesinato, e como a igreja teve que se adaptar às demandas locais desse campesinato. Então você tem, de uma região para outra, de 20 quilômetros para cá ou 20 quilômetros para lá, você tem santos muito diferentes ali sendo cultuados. E às vezes até o mesmo santo, mas entendido de forma completamente diferente. E aí você tem santos, você tem registros de santos medievais cujo capacidade de intervenção é circunscrita por uma territorialidade. Você tem registros em vidas de santo que o milagre realizado e distanciado aquele que foi alvo do milagre tantos quilômetros em relação à cidade onde estava o santo, o milagre perdia a efetividade. Você tem territorialidade manifesta até nesse nível. Então, sim, eu acho que a questão aí é entender que você tem talvez um elemento estruturante, uma espinha dorsal fundamental que permite pensar na ideia de uma cristandade. Uma espinha dorsal, alguns preceitos fundamentais, alguns dogmas essenciais que dão essa unidade, mas uma unidade que é impactada por um nível considerável de especificidades locais, né, associadas a essa tendência, né? Porque é isso, associado ao que eu destaquei, é pensar, né? Eu acho que há uma certa tendência, em princípio, né, de supor que o cristianismo, ou admitir, ou conceder ao cristianismo uma capacidade de transformação radical dessa sociedade, né? Que só é possível atribuir com alguma pitada aí de concepção de que seja, né, a igreja uma representante divina na Terra e que seja essa uma religião, né, inspirada, né, e que, portanto, são condições que suprimem o tempo dessa instituição, né, que fazem com que essa instituição e a sua religião
não estejam temporalmente determinadas. Porque se não for assim, não tem como partir da premissa dessa radical e anistórica capacidade da Igreja do Cristianismo de transformar essa sociedade no nível em que chega a imaginar. Porque é isso, você tem uma série de determinações locais, como essa questão que vira e mexe e volta à tona, da dessacralização da natureza pela Igreja, que teria sido, inclusive, importante, alguns supõem, uma importância considerável, atribui ao cristianismo a liberação das forças produtivas, porque o cristianismo teria dessacralizado a natureza, e, portanto, a partir daí, mete-se o machado nas árvores e no ar. Agora, eu acho que não é por aí, fundamentalmente, a perspectiva, porque supor essa dessacralização, a meu juízo, supõe uma antecipação da história. Mais uma vez, supõe atribuir à Igreja uma capacidade de antecipar a história em séculos. E eu não sei se é uma boa alternativa para o historiador. Mateus, você como franciscano, seguidor de uma ordem, seguidor de Francisco, que era um santo a despeito de Urbano, particularmente íntimo à natureza, aos animais, qual é a sua apreciação da questão? A natureza sagrada, utilizamos muitos os incultos, inclusive. Bom, acho que a gente pode entrar aqui nesse tópico A, que ele vai encaminhar mais ou menos uma lógica similar ao que a gente já estava conversando, em relação ao capítulo 2, né? Mas aí eu acho que ele dá duas linhas de direção aqui que são bem interessantes para pensar o problema. Uma em que me pareceu super interessante, e aí eu acho que vale a pena escutar o Mateus, porque ele tem trabalhado mais com a questão dos ocultos, que é um movimento de expansão. Nesse movimento de expansão, digamos assim, liderado pelos camponeses independentes, ou mesmo por camponeses em fuga, seria menos propício para os eremitas. Então, geograficamente, ele observou lá que esse movimento de expansão ou migração, abertura de novas terras pelo campesinato, seria menos propício, ou até mesmo pelos senhores, se eu não me engano, seria menos propício para os eremitas. E quanto menos esse processo ocorre, esse processo de expansão, digamos assim, de abertura de novas terras, mais propício seria para a fiscalização senhorial, e aí, sim, os eremitas teriam uma capacidade maior de intervenção. Isso vincula diretamente os eremitas, a meu ver, à classe senhorial. Tanto que depois ele vai lá fazer um arranjo demonstrando que, um pouquinho mais à frente, agora deixa eu ver aqui a página, que ele vai dizer lá que, assim, na página 162, ele vai dizer que os eremitas, é até interessante essa tese aqui, ele diz assim: quanto aos eremitas oriundos da classe dominante, a sua solidão deve-se entender-se não em sentido individual, mas como uma separação relativamente à domesticidade superior. Cara, eu achei isso sensacional, porque realmente eu dei até um pulo da cadeira, porque ele está dando uma outra lógica social para esse problema do eremitismo, vinculando ao que o Edilson tinha falado, que é questão demográfica e tal, mas também, principalmente, digamos assim, a uma tentativa da classe senhorial de enquadrar esses espaços também, através de outras práticas religiosas. Bom, novamente, a forma do João Bernardo metodologicamente tratar a abordagem, ele começa, inclusive, nessa página 161, fazendo essa discussão do papel dos eremitas com uma expressão negativa, ou seja, desdobrado o contexto e de maior possibilidade de arroteamentos, aquela vislumbração simbólica, ideológica,
podia parecer perder peso. Mas logo depois ele entra na 162, e ele mesmo no final desse parágrafo, que começa na página anterior, diz: e assim este movimento, que há pouco apresentei enquanto expressão ideológica negativa do enquadramento senhorial, podia ser simultaneamente uma sua expressão positiva e direta. Ou seja, está sempre ali pressuposto, em vários níveis na obra de João Bernardo, essa questão da dialética. Ele não é nada um historiador mecânico, porque há um quadro de diversidades a se tratar. E é uma expressão de tensões sociais, estão postas aí. Então, eu acho que é sempre curioso, e eu me lembro das aulas de PEC 2, né, lá com o Carcanelo, como algo pode, ao mesmo tempo, ser e não ser. Mas não é um paradigma literário, não, mas é a contradição em si, a contradição para si. E aqui, como um campo de tensões também, está apresentado os eremitas com uma expressão muito curiosa. Eu realmente tive uma visão bem distinta, porque era algo, uma temática que sempre me fugiu. Achei realmente muito curioso ler esse capítulo. E tem uma outra tese que ele engendra a partir daí, que está no final, que ele diz assim: a crise dos séculos 9 e 10 não se caracterizou apenas pela ampliação das áreas de cultura, mas também pela maior mobilidade de indivíduos e de pequenos grupos, ou mesmo de consideráveis conjuntos populacionais. Então, não foi só uma crise, digamos assim, como é que se usava? Não foi uma crise da classe dominante no sentido que era dado da Revolução Feudal. Na verdade, é uma crise geral desse sistema, no qual o campesinato toma um movimento muito sério, digamos assim, um protagonismo muito sério na ação, né? Porque ele aqui está falando dessa maior mobilidade de indivíduos, pequenos grupos e consideráveis conjuntos populacionais. Esses consideráveis conjuntos populacionais, eu imagino que ele deve estar fazendo referência àqueles povos, né, que ele tinha feito referência a 2 capítulos anteriores, como os magiares, os normandos e por aí vai. Esses grandes conjuntos populacionais se locomovendo. Que obviamente não está passando aqui só por uma questão de enquadramento do campesinato, ao meu ver, né? Essa questão do eremitismo, não fala, Matheus? Não, pode ir. Não, só lembrar essa questão do eremitismo aí que vocês ressaltaram, de fato, eu trabalhei com algumas agiografias, né, de santos eremitas, né, da Península Ibérica, alguma coisa da Gália, e acho que esse é um outro fenômeno que é interessante considerar, né, o quanto a gente pode, digamos, descontextualizar a religião de determinações mais gerais que se impõem à própria religião, né? O eremita é um caso, né, no sentido de que parece que o eremita, em função da sua, né, do seu projeto de vida e possivelmente do seu vínculo divino, né, parece que o eremita talvez seja um tipo de ser capaz de subtrair-se do geral condicionamento da espécie humana, que é o seu caráter gregário, né? De que os homens só vivem em sociedade e produzem sociedade para viver, né? Com alguma frequência se parte da premissa de que, né, esses homens seriam capazes, ou genericamente capazes, de, em completo isolamento, em absoluto abandono, subsistir e viver longamente uma vida dedicada a Deus, o que só é explicável pelo particular carinho de Deus por esse tipo de indivíduo, né? Porque o que você vê nas fontes, as fontes que eu trabalhei, as fontes que eu conheço sobre a vida dos eremitas, elas expressam as vidas, né, as agiografias, uma contradição básica. A frequência com que aquele que quer viver isolado mobiliza e atrai pessoas o tempo inteiro. O que você mais vê na geografia do eremita é o eremita reclamando da frequência de pessoas que o procuram, da frequência de pessoas
que a ele se vinculam sistematicamente e que, segundo o registro, impedem que ele leve a vida que ele pretende levar de absoluto abandono de preocupações mundanas, né, em prol lá da celebração de Cristo. Isso é anedótico na vida dos eremitas. Tá? Até daqueles eremitas que nem rigorosamente teriam sido. Eu estou lembrando agora da vida de São Frutuoso, que é um santo ibérico a quem se atribui ter fundado vários mosteiros na Península Ibérica, tá? Mas, a despeito disso, desse caráter, né, de fundador de mosteiros, o hagiógrafo destaca lá que o que ele gostava mesmo é de viver recluso, né, em plena contemplação, e como ele já não era mais capaz disso no mosteiro, porque as pessoas estavam o tempo inteiro procurando por ele, né, ele costumava fugir do mosteiro, se inserir lá no meio da floresta, né, de áreas inóspitas, para passar lá algum tempo em isolamento, né, em solidão, mas mesmo assim isso era impossível, e aí é um registro que me chama atenção, né, porque 2 corvos, sistematicamente, quando ele fazia, esses 2 corvos saíam voando e conseguiam localizá-lo, e com o barulho que faziam, revelavam, né, a região na qual ele estava escondido, ou estava lá em isolamento, né? O que não tem como não lembrar lá da referência de Odin, que possuía 2 corvos, né? Acho que é Rugin e Munin, que voavam o mundo inteiro sistematicamente e traziam informações para Odin, né? Mas, enfim, acho que tem mais um aspecto, né? E isso eu estou falando, né, de eremitas que ficaram conhecidos, né, no sentido de que mereceram as geografias, alguns foram incorporados, alguns foram inseridos, porque o esforço da igreja é para reduzi-los à hierarquia, né? Agora, quantos terão sido os eremitas que não chegaram a ser conhecidos na posteridade porque não se produziu deles as geografias, né? Não se tem nenhum registro. Agora, pelo que eu sei, por exemplo, lá naquela região do Berço, o que mais tem são covas nas montanhas onde esses caras iam viver, né? E a perspectiva é de que tenham sido muitos os eremitas que viveram por ali, né? Mas esse é E, de fato, em muitas vidas de santo, você vê que os santos, em tese, estão lá, isolados, e daqui a pouco você vê a referência de que ele tinha auxiliares que estavam lá roçando a terra, que estavam lá preparando uma roça, uma pequena roça do qual eles subsistiam, né? Não era incomum que você encontre esse registro de dependentes do santo, né, que ajuda na sua subsistência. Eu queria chamar a atenção. O Matheus ia falar, né? Desculpa, Matheus. Não, era só. Magela tinha levantado a questão um trecho que ele leu sobre a crise. E acho que o João Bernardo trata de uma forma muito diferente essa questão de crise, né? Claro que ele não está tratando aqui da famosa crise da Baixa Idade Média, mas me lembrou uma fala do Mário, né? Que normalmente a historiografia, quando vai falar da crise da Baixa Idade Média, reúne os ingredientes, né? Te dá a panela, te joga os ingredientes e fala: isso aqui já determina o que seria crise. Então, você tem fome, você tem guerra, você tem doença. Então, beleza, isso aqui já constitui uma crise para o regime senhorial, para o feudalismo, para a Idade Média, chame como quiser. E como se tivesse ali uma incapacidade, né, desse sistema de conviver com doença, com fome e com guerra, principalmente com guerra. Isso me estranha muito, o feudalismo ser incompatível com a guerra. E o João Bernardo, ele trata aqui de uma forma muito diferente essa questão da crise. Acho que tem um ganho aqui agora nesse volume 2, quando ele vai tratar da crise. Lógico, acho que há uma tônica que vem desde esse primeiro capítulo do volume 2, mas que ele identifica ali uma crise do regime senhorial e ele não simplesmente joga um monte de ingredientes e fala, enfim, sei lá, o Império Carolíngio teve uma crise dinástica aqui, é isso, acabou. E ele vai apresentando, primeiro, parte do pressuposto das contradições de classe, né, uma agência camponesa, como Magela destacou aí, muito forte, né, desestruturando, inclusive, essa questão do controle da mão de obra,
né, do enquadramento senhorial sobre um campesinato, então você tem essa certa desestruturação e uma própria contradição em termos do próprio sistema, né, no momento da sua expansão, aquilo que determina a força da classe senhorial se torna também, ao mesmo tempo, um ponto fraco, né, no futuro, ali uma desestruturação das, enfim, empreitadas militares, de colonização, etc. Então, chamar atenção para isso, mas ela tinha levantado essa questão da crise e é difícil encontrar alguém que trabalhe a crise de fato como uma crise, explicando por que ela é uma crise, né? Então, era basicamente esse ponto. O que eu tinha a chamar atenção ainda nessa página, que eu acho que é importante destacar, inclusive, porque é uma contribuição muito formidável do João Bernardo, é algo que ele reforça sistematicamente. Inclusive, numa parte, vou ler aqui na 161, que é bem interessante. Numa sociedade iletrada, em que o pensamento era tão marcadamente simbólico que todos os símbolos tendiam a tomar corpo em objetos e rituais, o novo anseio pela utilização dos incultos adotou como exemplo a atividade desbravadora dos santos homens, considerados assim como uma expressão de dissidência. E aí ele vai explicando o peso simbólico que a expressão, né, dessa vida concreta das pessoas. Finalizando, os bosques, no final desse parágrafo, os bosques não serviam só de refúgio. Ensaiavam-se aí, isoladamente, práticas em que a classe serviu refletir suas aspirações. Essa situação conferia à atividade dos eremitas um valor ritual e simbólico, transformando em ideologia. Eu acho sempre interessante destacar o peso que o João Bernardo dá à ideologia, aos simbolismos nessa sociedade medieval, como elas são extremamente importantes como ponto de disputa e de mobilização, e até aspectos que podem inicialmente fugir da análise têm um fundo mobilizador importante, e é um meio de como ele coloca aqui, inclusive, de refletir aspirações do campesinato, da classe servil. Eu acho que é interessante esse tipo de análise porque foge de certos estigmatismos que, quando a gente vai às fontes medievais, a gente não encontra. Parece que, se não tiver uma requisição oficial de um sindicato, não tem reivindicação do servo, ou se não tem nenhuma expressão fenomênica de explosão porque não há luta de classes, ou só derrota dos de baixo. E tem um conjunto de formas e de movimentações que mostram uma sociedade muito dinamizada e um campesinato profundamente ativo, né? Enquanto eu estou falando, estou vendo o chat subir, eu não vou olhar porque eu sei que eu vou me desconcentrar. Não, são considerações eruditas acerca da temática. Edilson, eu concordo, né? Acho que essa capacidade de articulação que o João Bernardo faz, né, para temas que aparentemente não tem relação alguma, né? Eu acho isso, primeiro, fantástico. Esse pontuar esqueci agora de novo, mas a compensação, né, que ele vai trazer. E eu nunca vi nenhum... não me lembro mesmo de ter visto nenhum autor tratar, primeiro, como o Mário colocou, né, a religião como um campo de luta, não só como um instrumento de mobilização, mas a religião ali como um campo praticamente quase que único, né, nesse contexto do regime senhorial, das lutas, e como ele articula esses movimentos de heresia, eremitas, dentro de um quadro de conflito, ainda que não exacerbado, né, que ele vai falar aí que o campesinato, nesse momento, quase totalmente enquadrado pela classe senhorial, mas como isso provoca ainda algumas reações, né, esse trecho que você leu de transformando-se em algo ideológico, né, espaços de pensamentos, etc., a pobreza, a solidão, etc., como resultados e processos de agência também nesse contexto. E eu não sei, no período aí que ele está analisando, né, quase Idade Média Central, não sei se o Tiago já esbarrou com alguma bibliografia nesse sentido, né, de tratar essa questão da maneira que o João Bernardo trata e articular, né, esses conflitos sociais com esse momento aí.
Eu não. E o Edilson também, né? Pô, essa falha é minha, hein? Em geral, são tratados de maneiras separadas, né? Até mesmo na organização dos manuais, parece que isso é relegado à parte de quando eu vou falar da igreja, então eu falo aqui que teve esse tipo de movimento. E quando eu vou falar de sociedade, eu falo outra coisa, né? Então, como momentos separados. Eu queria só fazer uma observação em relação à questão da crise, né? Que é o que, no fundo, o João Bernardo está acabando analisando também. Que a sensação que eu tenho é que, durante boa parte, a historiografia tinha uma visão sobre as estruturas socioeconômicas muito rígida, né? Então, qualquer tipo de explosão do campesinato era visto ou encarada como uma possível desestruturação do próprio sistema. Então, é como se uma grande revolta, como a Jaquerie, em si fosse engendrar no fim do feudalismo, né? E não necessariamente. Então, recentemente o Icahn lançou um texto, né, para discutir o que seria o feudalismo, e aí ele faz certas considerações. Por exemplo, que grande parte dos camponeses iam ao mercado vender suas produções em determinados momentos. E isso dá uma outra compreensão do que o Matheus estava chamando a atenção sobre o protagonismo camponês. E isso leva também a repensar esses momentos de crise não como uma crise da classe dominante, né? Uma crise de extração de excedente somente, mas também uma crise do próprio campesinato, no sentido da sua capacidade de articulação da economia. E aí é importante destacar isso, porque isso confere, segundo lá o Icahn, uma grande maleabilidade ao sistema feudal, que para ele teria durado até 1700. O feudalismo, na concepção do Icahn, teria, a gente pode discutir depois, em outro momento, a concepção dele de feudalismo, como válido ou não, mas para ele esse seria um sistema que teria vários momentos de crise, né? E nesses momentos de crise a retação é dada justamente pelo campesinato, e não por uma dificuldade de comercial ou por uma dificuldade de dominação da classe senhorial. E eu acho que isso é importante a gente destacar, porque durante boa parte esse modo de produção feudal pareceu sempre algo muito rígido, muito engessado. Se fosse um pouquinho para a direita ou para a esquerda, ele já teria se desestruturado. Quando, na verdade, o que os trabalhos mais recentes têm demonstrado é que esse sistema conviveu a todo momento com momentos de pujança, como também momentos de retração. Enfim, acho que aí a gente consegue ter uma visão melhor sobre o que significa a crise nesses modos de produção pré-capitalistas, a meu ver, do que simplesmente momentos totais de desestruturação, por exemplo, das forças produtivas, como se defendeu durante algum tempo. Eu acho esse debate interessante pra caramba, inclusive fazendo, eu acho, em algum nível, que falta algumas investidas mais gerais sobre uma teoria de crises, inclusive fazendo menção até mesmo às análises do Marx sobre a crise do capital. Porque é isso, qual é a dificuldade, às vezes, está em primeiro justificar e compreender a rigor que se trata de crise, porque se crise for sinônimo de contradição, isso não explica nada. Eu acho que a grande explicação é entender o salto de quando a contradição deixa de gerar movimento e passa a gerar ruptura. Porque, partindo, inclusive, das análises do Marx lá no Capital, sobretudo no livro 3, o capital em si precisa da crise, só se desenvolve com crise. E aí, qual é a questão a ser esclarecida? Como essas crises não produzem várias condições históricas à ruptura da própria ordem. E me parece que há muitas
elementos incomuns, pelo menos teóricos, a pensar, que poderiam ajudar bastante a pensar o feudalismo. Ou seja, o nível de elasticidade que o sistema conseguiu fornecer a ponto de conviver com crises sistemáticas, e essas crises não são em si contradições, mas o próprio movimento e reprodução ampliada desse sistema. A dificuldade talvez esteja, nesse caso, novamente, entender como essa dinâmica altera-se a ponto de gerar ruptura. Eu acho que essa talvez seja a grande questão, não o fator da contradição em si. Mas aí é pano para muita manga. Ou pouco pano, muita manga. Porque no fundo isso acaba implicando também uma série de discussões sobre as formas de trabalho, né? Porque eu lembro que durante, pelo menos quando eu entrei no mestrado, tinha uma discussão muito forte que era feita entre o Icahn e o Haldon acerca do modo de produção feudal e o modo de produção tributário. E parece que essa discussão foi superada em função de um grande modo de produção que o Icahn está chamando de feudalismo. Mas eu acho que ainda tem debate para ser feito aí. E acho que as formas de produção e de trabalho e de consumo precisam ser avaliadas de forma mais cuidadosa. Porque senão a gente vai cair no... Algo que o Mário sempre me disse, quando a gente conversava a respeito disso, né? A gente pode produzir pasteurizações do passado. Isso traz mais dificuldades do que soluções. Na verdade, o Mário falava simplificações, pasteurizações é que vem na minha cabeça. Quer dizer, tem divergência, né? Mas essa caracterização do feudalismo para o Icahn lembra essa questão do modo de produção pré-capitalista do João Bernardo. Ainda que o João Bernardo trate de uma forma bem mais complexa, né? Dividindo nos regimes. O Icahn parece ir nesse sentido que você falou da simplificação do passado ou pasteurização. Aí você decida com o Mário o termo. Longe de mim dizer que ele produz uma simplificação. Acho que ele está propondo ali algo bem interessante, só que tem outros elementos a serem considerados, ao meu ver. Por exemplo, tem que se incorporar na discussão a questão do capital mercantil, que o Banage tem trazido à tona. Enfim, tem trabalho aí para a gente, e texto para ler para caramba. Você está falando mais especificamente do How Did the Feudal Economy Work? Sim. Que foi o último, né? Desse ano, o artigo. Uhum. Porque para mim já é uma grande diferença, né? Do Icahn que eu conheci em 2000 e pouco, né? Na graduação, quando a gente leu lá o Framing, quando a gente leu o Framing, o The Outer Transition, é um outro Icahn nesse momento, Mário. Eu acho que ele está propondo uma coisa bem diferente agora. Que ele já estava esboçando, né? Estava ali meio que claudicando e agora aparece de forma mais clara. Mas por que eu fiz essa referência? Porque eu acho que tem a ver com algo que o João Bernardo está defendendo aqui no fundo e que a gente discutiu lá no primeiro livro. É como que essa sociedade se articula a partir desses conflitos sociais. E como esses conflitos sociais potencializam posições diferentes na luta, tanto para subalternos como para dominantes, né? Então, muitas vezes, certos grupos subalternos, eu acho que isso ficou claro lá no primeiro livro, em processo de associação com grupos dominantes, alguns acabam se favorecendo e outros acabam sendo extremamente prejudicados. Eu diria, a maioria foi prejudicada, né? A gente chegou à conclusão lá no final do livro. Mas como certas... De política de conciliação de classe, a gente entende bem. Já temos aí desde 88. Mas eu acho graça ouvindo vocês citando, além de todas essas
dessas vertentes e contribuições, e até mesmo nos últimos tempos, né, o debate de história global, etc. E fazendo uma referência à medievalística francesa, como eles parecem seguir um caminho contrário. Por exemplo, a Sorbonne, na pandemia, liberou o acesso livre às suas obras. E acho que, se salvo engano, tem obra até desse ano, mas a maior parte vai até ano passado. E além do que a gente vê nos artigos por aí, enquanto parece outras tendências de escolas caminhando a problemáticas mais gerais, a medievalística francesa parece particularizar-se mais ainda. Você tem, por exemplo, de trabalho sobre selos e como os selos rodavam, mas sempre muito localmente, um apreço de algumas academias por uma história regional, e revisitando, às vezes, velhas teses e as requentando. O velho de UTI lá de 33 volta à tona com aquele negócio de monarquia feudal, mas aqui e acolá algumas problemáticas. Eu acho que é uma escola historiográfica que está num caminho muito diferente, né, do que a gente tem visto em outras tendências. O Barthélemy agora está, o último texto dele está estudando os cavalos. Tá o quê? Estudando os cavalos. Isso, ele está usando. Agora eu vou. Algumas referências da arqueologia, mas tem um campo específico que estuda ossada de animais. Pois bem, agora ele está preocupado com desdobrado lá dos seus estudos de cavalaria, esses elementos. Bom, Eu não sei se é específico, não, porque da França. não, esse caso não é específico, não. Do caso francês, esse movimento, porque eu participei recentemente também de um evento agora, né? Uma das coisas que a pandemia possibilitou é ir a eventos né, fora do continente, virtualmente. E aí eu participei de um evento da King's College, né, de Londres, sobre recursos florestais e ambiente na Idade Média. E aí, assim, era descrições de paisagens, né? Como se plantavam, sei lá, o linho, ou como utilizavam certas flores para fazer certas coisas. Assim, parece também muito deslocado, né? E acho que isso entra também um pouco talvez na empreitada aí do Magela e do Mário, né? Da especificidade de fazer história medieval nesse chamado sul global, mas principalmente para a gente, né, aqui no Brasil, qual é essa especificidade? Que parece que lá fora, não sei, não tenho visto também muita coisa nesse sentido, né, de avançar nessas questões de história global, história dos subalternos. Raras exceções, claro. Essa pandemia possibilitou a gente participar de alguns eventos, participei de uns e fui muito maltratado, inclusive. Antes da pandemia que eu ficava pouco sozinho. Teve um dos franceses lá, orientando do Barthélemy, inclusive, que eu citei a ideia do Dom contra Dom, João Bernardo mobiliza o moço, e o rapaz me respondeu peremptoriamente que o moço era um cara muito esquemático e isso está inteiramente superado. Quem era? Difícil de abrir diálogo com, às vezes, nesse sentido. Quem era esquemático? O moço com o Dom contra Dom, que isso era um esquematismo antigo que já estava superado. Ele falou assim, inteiramente superado. Nossa. Não me estranha, não, Edilson, porque a Anitta Guerreau-Gellenberg defende lá que, na verdade, é um sistema de trocas. De prestações. Teve muita gente que não é baseado no dom contra dom, porque para ela são 4 pontes, né? Na verdade, se eu não me engano, é o doador, o que recebe a doação, Deus e a comunidade dos santos, né? Então, bom, eu fico com isso. Mas teve muita gente estudando isso lá, né? Aquela brasileira que está no Senerés de Auxerre, por exemplo, a Eliana Magnani, estudou bastante essa temática do dom, né? Aliás, foram eles que propuseram a renovação desse tema, a aplicação dele para a Idade Média, em algum nível. Enfim.
Essa intervenção que você falou, Edilson, eu fiz a mesma também, mobilizando o Moço lá nesse mesmo evento. Mas a recepção foi completamente contrária. O cara, inclusive, se identificou como... Né, identificou o contexto que ele estuda dentro de uma economia, né, do dom e tal. Eu acho que depende muito Então, há franceses e franceses, né? Esse foi em inglês, no caso. Então, eu acho que depende muito da tradição historiográfica que a gente está dialogando. Por exemplo, a sensação que eu tenho é que na Espanha, uma parte da academia espanhola é muito mais aberta a diálogos com o que a gente chamaria de um marxismo mais clássico. Enquanto outras regiões, por exemplo, Portugal, que eu e o Matheus estuda, qualquer referência a Marx parece que você é um pensador do século XIX ainda. Então, mas pode usar Gama Barros, se quiser pode usar. Pode usar o Gama Barros e o Alexandre Herculano. O Marx é casado. Então, acho que depende muito. Por exemplo, na Itália, a situação é um pouco diferente. Tem algumas regiões em que a utilização é bem vista, é bem recebida. Em outras, ela é totalmente rechaçada, porque, enfim, a gente tem muitas que são do agora, né? E aí eu lembro de uma situação que eu vivi lá na Escola Francesa de Roma, que um medievalista italiano bem renomado já disse para mim que gostava do livro do Icahn, mas que achava que o Icahn era muito marxista, né? Que a abordagem dele era muito marxista. Sendo que o Icahn, várias vezes, no livro dele, ele faz questão de dizer que ele está trabalhando com tipos ideais weberianos. Né? Então, assim, acho que tem essas tradições, né? Eu acho que o Mário deve conhecer melhor do que eu, porque ele já vai pro 4º ou 5º doutorado na Espanha. Pô, tá chamando de vovô, hein, ó. Não deixava, não. Doutorado. 4º e 5º doutorado. Já é um mega pós-doutor na Espanha. Conhece bem lá. Mas tem essas tensões aí mesmo, é complicado. E eu acho que no Brasil a gente considera o Icahn menos marxista do que os europeus. É uma coisa muito de referencial, né, Mário? Pô, mas tem gente que considera o Birro marxista aí, fica um parâmetro também louco, né? Eu acho que o próprio Jubi, né? O próprio Jubi foi assim identificado e se assumiu, inclusive, num dado momento, né? Mais no início da carreira, talvez, mas pelo menos nas primeiras obras, né? Em que ele trabalhava mais com história econômico-social, guerreiros camponeses, economia rural de vida no campo, né? Agora, no fundo, muitas vezes a adoção de uma palavra, às vezes não é nem do conceito, de uma palavra que pode nem ter sido, inclusive, né, gestada no âmbito do marxismo, basta para que essa identificação se realize, né? Então, no fundo, é algo que muito definido, muito determinado, muito mais por preconceitos do que por um conhecimento efetivo, né? Então é isso, basta a adoção de algumas palavras-chave, né? Mesmo que esvaziadas de conteúdo mais preciso, para que essa identificação se dê, né? E a identificação sempre com um suposto marxismo, né? Com um marxismo efetivo, né? Ligada ao stalinismo e à vulgata marxista e tudo mais, esse o elemento primário, né? Então a gente sabe o que foi a crise do marxismo e a gente sabe que ele está longe de ser perspectiva historiográfica dominante, né? O marxismo está muito mais, né? Em muitos setores, ele é muito mais uma via subordinada, uma via subalterna, em termos de mainstream, né? Em termos de perspectivas dominantes, do que o contrário. Acho que você vê, mesmo quando surgem aí, né, vertentes historiográficas, proposições renovadoras que no fundo dialogam, poderiam dialogar muito evidentemente com o marxismo, esses links são frequentemente ou desconsiderados ou inclusive negados, né? A própria história global, por exemplo, né?
Então, acho que essa é a situação já bem conhecida, né? Em alguns países, a resistência é comparativamente muito maior, até porque a história fluiu em outras direções, né? Para as quais se imagina que o marxismo tenha ainda muito menos ou nada a contribuir, né? Acho que enquanto a história se fez fundamentalmente história cultural, né, você tem aí um elemento também decisivo, né? Em que pese a importância de um Gramsci, em que pese a importância de um Eduardo Palmer Thompson, né? Porque também é uma história cultural que é vista como história global, né? Como parte de uma história global. E não é isso predominantemente que se quer fazer, né? Tanto que, no fundo, para mim, é um equívoco caracterizar o Thompson como um historiador cultural. Né? Eu tenderia muito mais a vê-lo como um historiador de globalidades que enfatiza a importância da cultura. Né? Então, é por aí também que seu espaço de penetração é restrito, né? Porque, fundamentalmente, as pessoas querem pensar a cultura como especificidade, como particularidade, para a qual se atribui, inclusive, às vezes, tal capacidade, né? Como eu falei lá daquela historiadora, né? Com cujo trabalho eu tive contato no doutorado, né? Que admitia, que supunha para a cultura uma capacidade de resiliência, um caráter fechado, né? Impenetrável pelas categorias da dominação, né? Enfim. Isso é muito curioso, Mário, porque um conceito criado pelo Thompson, que está muito na moda, é o de economia moral. E está muito na moda. Mas a economia moral sem Thompson e sem marxismo, né, gente? Tem muita gente aí que pega o conceito, isola o conceito, esvazia o conceito de vários elementos seus, decisivos na perspectiva de Thompson e aplica. Tá? Pelo menos é o juízo que eu faço dos trabalhos desse tipo com os quais eu tenho contato. Assim como se esvazia o próprio Thompson, Marcelo Badaró, tem um artigo em que ele faz uma análise das apropriações de Thompson, inclusive no Brasil, né? E a tendência fundamental foi esvaziar o Thompson de qualquer referência mais radical, qualquer referência que o enquadre numa lógica do marxismo, né? Uhum. A ponto dele ser caracterizado. O Vanfas, no domínio da história, no capítulo dedicado à história das mentalidades e à história cultural, classifica o Thompson como um dos ramos da história cultural, ao lado da microhistória do Ginsburg e da história cultural do Chartier. Ele foi, inclusive, apropriado como uma alternativa a Gramsci por muita gente, né? Então é isso. Ele pega o conceito, esvazia do conteúdo mais radical, né? Gente, só já que a gente está chegando aí no eu vou teto. ter que sair. Querem finalizar então? A gente deixa para a próxima. Pode ser? Bom, a gente vai avançar para o outro capítulo, né? É a questão desse capítulo ainda? Mas uma pergunta bem genérica, dá para tratar no próximo, sem problema nenhum. Tá. Ele é mais caráter geral. Beleza, então eu tenho que sair. Beleza, então fica combinado o capítulo 8 para a próxima semana, é isso? Isso. Beleza. Okay, então. Obrigado aí pela presença, pessoal. Obrigado, Luciana, Vanessa, Dudu, que apareceu aqui, o Paulo também. Obrigado aí, pessoal. E, rapaz, hoje deu gente, hein? Um ônibus lotado hoje. Hoje ganhamos da Copa América, hein? Deu quase um carro cheio. Não, é um ônibus lotado em condição de pandemia. Dois. Um ao fundo, um mais ao meio, outro um pouquinho menos ao meio e na frente. Beleza. Então tá bom, gente. Boa noite. Cuidem. Semana que vem, se cuidem. Como diria a Dori, continuem a nadar. Boa noite, gente. Guarda que isso é ouro puro.